Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eis aqui para darmos continuidade ao estudo do terceiro trimestre de 2024, no qual estamos estudando sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos no livro de Ruth e Esther para a nossa geração. Nesta oportunidade, estudaremos a lição de número 11, que tem como título A Humilhação de Amã e a Honra de Mardoqueu. Estamos estudando uma série de lições que tem trazido para nós muitos ensinamentos práticos. Você, caro professor e professora, aluno ou aluna que não assistiu às aulas anteriores, vá ao nosso canal. Temos ali todas as aulas desse trimestre disponíveis para você. Desde a lição 1 até a lição 10, todas elas estão disponíveis para você consultar, rever, porque nós temos aqui uma história sequencial. É preciso entender que o comentarista, ele dividiu a história que está registrada no livro de Esther em partes para que tivéssemos várias lições e assim pudéssemos também explorar bem cada assunto, extraindo o máximo para a nossa vida espiritual, porque o que estamos buscando são ensinamentos divinos para a nossa geração. Por isso é importante observar que o comentarista fez com muita cautela essa divisão deste livro para que nós aproveitássemos bem cada ensinamento. Dito isto, queremos nesse momento pedir a você que deixe o seu like, que compartilhe essa aula com outros irmãos e irmãs, que deixe o seu comentário no nosso vídeo no YouTube e assim, quem sabe, possamos alcançar mais pessoas através deste canal, levando a estas pessoas o ensino sagrado da Palavra do Senhor. Esse é o nosso objetivo. Vamos, portanto, neste momento fazer o que sempre fazemos, uma breve oração ao nosso Deus, para que Ele nos abençoe durante a exposição desta aula. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, teu Filho, nós nos dirigimos a Ti em oração, porque cremos que o Senhor foi quem inspirou as palavras que estão registradas no livro sagrado que chamamos Bíblia. Ó Deus querido amado, a Tua palavra é a verdade, nós precisamos ter todo o cuidado ao transmiti-la. E pedimos também a inspiração e a direção do Teu Espírito para que em nenhum momento, Senhor, falemos algo que não traga edificação, exortação, consolo, ânimo aos Teus servos. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então à nossa aula e sempre começamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no livro de Esther, o livro que estamos estudando, capítulo 6, versículo 11, o versículo que diz: E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele: Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Repetindo: E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele: Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Livro de Esther, capítulo 6, versículo 11. Nossa verdade prática diz assim: Deus abate e exalta a quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. Repetindo: Deus abate e exalta a quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. Vamos então para a leitura bíblica em classe que se encontra no livro de Esther, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 14. Vamos, pois, a essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei:
Que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores. E vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade. E apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Vamos aos objetivos da lição? Primeiro, identificar a ação de Deus no fato de o rei lembrar da boa ação de Mardoqueu. Segundo objetivo, descrever como Amã foi chamado para honrar Mardoqueu. E por último, traçar o perfil da síndrome de imperador. Repetindo, identificar a ação de Deus no fato de o rei lembrar da boa ação de Mardoqueu, descrever como Amã foi chamado para honrar Mardoqueu, traçar o perfil da síndrome de imperador, são os objetivos desta lição. Vamos então à nossa introdução e sempre neste momento nós lembramos a você que tenha à sua mão uma canetinha, que tenha, se possível, a revista da Escola Dominical nas suas mãos e também um exemplar da Palavra de Deus ao seu alcance para que você possa consultar os versículos, meus amados e queridos professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Vamos então à nossa introdução e faremos a nossa prática de sempre. Percorreremos toda a lição, destacando alguns pontos, deixando algum comentário, algum acréscimo, se acharmos necessário. Mas o nosso objetivo é, de fato, dar a você, caro professor, suporte para que você possa desenvolver uma boa aula baseando-se na revista, no material que temos em nossas mãos. Vamos lá? Na lição anterior, Ester recebe Assuero e Amã para um banquete. Em vez de fazer seu pedido, ela pede ao rei que compareça a outro banquete no dia seguinte.
também junto com Amã. Naquela noite, fatos novos aconteceriam em Suzã, alterando totalmente o cenário da história. Deus sabe o que estará nos jornais de amanhã. É uma expressão que o nosso comentarista terminou essa introdução. O que há nesta lição, irmãos, é a providência divina se revelando no fato de o rei perder o seu sono. Ora, por que o rei perdeu o seu sono? Porque o rei pediu para que se lesse perante ele as crônicas dos reis. Quem despertou o rei Assuero? Quem o fez ouvir as histórias registradas nas crônicas? E dentre essas histórias está ali registrado o fato que Mardoqueu o livrou da morte diante de uma tentativa de Bigtã e Teres de tirar-lhe a vida. Quem fez isso? O nosso Deus. Deus, ele é poderoso para intervir no curso da história e mudar completamente o rumo, e assim vemos uma história diferente doravante. A partir deste momento, a história toma um outro rumo e você vai ver nas lições posteriores. Antes de prosseguir e falar sobre o primeiro tópico da lição, eu quero lembrar algo a você neste exato momento. Esta lição ela será estudada no dia 15 de setembro. E nós colocamos aqui na primeira tela, eu quero voltar à primeira tela rapidinho, para que você veja que no dia 15 de setembro é comemorado o Dia Nacional da Escola Dominical. Então, meu querido professor e superintendente que nos assiste nesse momento, não se esqueça de programar algo especial para esse dia, o Dia Nacional da Escola Dominical. No dia 8 de setembro foi comemorado o Dia Nacional de Missões. E hoje nós estamos aqui vestido a caráter com uma roupa estilo africano, porque nós fazemos parte de uma igreja missionária. A Assembleia de Deus Culubandê é uma igreja missionária e nós estamos nestes dias em plena conferência missionária, 26ª conferência missionária. Se você desejar, nós vamos deixar na descrição deste vídeo para que você possa ir lá e assistir os cultos maravilhosos que tivemos nesses dias falando sobre missões, esse assunto tão necessário nos últimos tempos. Vamos então para o primeiro tópico da nossa lição. O primeiro tópico da nossa lição é este: o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Repetindo, o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Primeiro item do primeiro tópico: uma noite decisiva. Dois cenários distintos. Enquanto Assuero foi para seu aposento, Amã saiu exultante do banquete oferecido por Ester. Afinal, não apenas o rei, mas também a rainha estaria lhe prestando honras. Mas seu júbilo logo se converteu em fúria. Na saída do palácio, viu o judeu Mardoqueu, que nem se moveu diante de sua presença. Amã conteve sua ira, mas precisava desabafar. Foi para casa e chamou seus amigos e sua mulher Zeres para falar de sua frustração. A riqueza e a elevada posição no reino não o satisfaziam enquanto visse Mardoqueu assentado à porta do rei. É importante, meu amado irmão, que neste momento você verifique isso na Bíblia, no livro de Ester. Ester, capítulo 5, versículo de número 9 em diante, diz assim: Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo. Porém, vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou e veio à sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos, e a Zeres, sua mulher. E contou-lhes Amã, olha isso, irmãos, e contou-lhe Amã a glória das suas riquezas, e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e aquilo em que o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Amã, portanto, era um homem rico, era um homem honrado pelo rei. Agora, o versículo 12 diz assim: Disse mais Amã: Tampouco a rainha Ester
A ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convocado por ela juntamente com o rei. Porém, versículo 13, porém, disse Amã, tudo isto não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Versículo 14, então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos, faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforque nela Mardoqueu, e então entra alegre com o rei ao banquete. E este conselho bem pareceu a Amã e mandou fazer a forca. Eu li o final do capítulo 5 do livro de Esther. Vejam, irmãos, que a ganância, a soberba, a prepotência, ela é assim. Homem honrado, homem rico, mas ele se incomodava com o judeu Mardoqueu, porque, como aprendemos em lições anteriores, Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava diante dele. Prosseguindo, Amã não podia nem mesmo esperar pelo dia da pretendida matança geral dos judeus. O ódio lhe consumia. Aconselhado pela mulher e pelos amigos, decidiu pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu no dia seguinte. Amã foi dormir com tudo planejado, mas Assuero perdeu o sono. Enquanto ele vai dormir, já com tudo planejado, com tudo projetado para determinar a morte de Mardoqueu, o rei Assuero, no seu palácio, perdeu o sono. Isso por providência divina. Forca ou honra é o segundo item do primeiro tópico. Enquanto Mardoqueu dormia, duas pessoas, olha isso, irmãos, duas pessoas planejavam seu futuro. Amã lhe preparou uma forca, Assuero um dia de honra. O que iria prevalecer? Queiramos ou não, o que outras pessoas pensam e fazem pode produzir consequências em nossa vida. Por isso, nossos relacionamentos interpessoais devem ser pautados no temor a Deus. Dar a cada um o que é devido é um dos meios de não nos deixar enganar pelo individualismo, um estilo de vida antibíblico, segundo o qual o indivíduo é capaz de se realizar sozinho, independente das pessoas que o cercam, a chamada autossuficiência. Irmãos, vivemos num mundo individualista em extremo, Hoje cada um tem o seu celular, cada um tem o seu carro. Nas ruas, a quantidade de carros que passa com apenas o motorista é algo espetacular. As pessoas não têm mais aquele sentimento coletivo, aquele sentimento de família, aquele sentimento até mesmo de amizade, de estar junto com os amigos. Não, até mesmo numa mesa em família. Se você observar, acabou o diálogo, porque cada um está com o seu celular, falando ou vendo aquilo que lhe interessa particularmente, e isso fomenta ainda mais esse individualismo. Portanto, irmãos, tomemos cuidado com isso. Vamos viver em família, coletivamente, amar uns aos outros, conversar uns com os outros, interagir uns com os outros, porque não somos autossuficientes coisa nenhuma. Nós dependemos uns dos outros, tanto em família quanto na igreja. Precisamos viver a comunhão dos santos e a comunhão familiar, porque isso é agradável a Deus e isso também é salutar para todos nós enquanto ser humano. A ética cristã, contudo, nos ensina quanto são essenciais os relacionamentos humanos e como Deus trabalha através deles. O Novo Testamento possui inúmeros versículos com a expressão uns aos outros, amai-vos uns aos outros, preferi-vos em honra uns aos outros. Uns aos outros está presente em vários textos do Novo Testamento. Coisas boas e ruins podem nos alcançar, vindas de pessoas que nos cercam. Quando tememos a Deus, Ele intercepta o mal e faz com que a bênção nos alcance. A maldição não atinge a quem Deus abençoa. Você deve se lembrar de Balaão.
No livro de Números, capítulo 23, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa, e como detestarei quando o Senhor não detesta. A bênção do Senhor, Provérbios 10, 22, é que enriquece e não acrescenta dores. Portanto, devemos descansar no Senhor e saber que, ainda que alguém queira nos amaldiçoar, Deus está preparando uma bênção para nós, se nós assim estivermos fiéis, obedientes a Ele e a sua palavra. Continuando, 5 anos depois, é o terceiro item do primeiro tópico. Já haviam se passado cerca de 5 anos de quando Mardoqueu revelou a conspiração contra Assuero. Tudo ficou, aparentemente, entre parênteses, esquecido. Naquela noite, contudo, o Deus que tem poder sobre todas as coisas, inclusive a fisiologia humana, tirou o sono do rei. Sem dormir, Mardoqueu ordenou que trouxessem e lessem perante ele o livro de registro dos fatos importantes do reino. Certamente não eram poucos os relatos. Assuero foi escutando um relato após o outro, ouvindo o nome de pessoas, de cidades, ouvindo fatos. E de repente, entre os nomes surge um nome conhecido, o nome de Mardoqueu. Assuero então se surpreende ao saber que aquele ato de Mardoqueu não recebeu nenhuma honra, não recebeu nenhum louvor, não recebeu nenhuma recompensa. Prosseguindo, continuando, diz assim o nosso comentarista: só Assuero já estava há cerca de 13 anos no trono. A providência divina fez com que fosse lido exatamente o trecho que falava do feito de Mardoqueu, que pôs fim à conspiração contra o rei. Assim, a palavra de Deus declara, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos capítulo 8, versículo 28. Indo então para a sinopse desta primeira parte da lição, temos o seguinte: numa noite em que o sono fugiu do rei, Deus o fez lembrar da boa ação de Mardoqueu. Repetindo, numa noite em que o sono fugiu do rei, Deus o fez lembrar da boa ação de Mardoqueu. Vamos então ao segundo tópico da lição. Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Amã é chamado para honrar Mardoqueu. É o segundo tópico da nossa lição. Então vamos ao primeiro item do segundo tópico. Um ato de justiça. Quando ouviu a leitura da crônica, Assuero perguntou aos seus servos que honra e recompensa Mardoqueu havia recebido. Coisa nenhuma se lhe fez. Essa foi a resposta. A maneira direta como se referiu ao nome de Mardoqueu demonstra que Assuero o conhecia bem. Logo, se interessou em recompensá-lo, mas ainda não sabia como. Perguntou então quem estava no pátio exterior do palácio. Era Amã, que buscava uma oportunidade para pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que tinha preparado perto de sua casa. O inimigo seria o definidor da bênção. Eu trouxe esse texto para você, Gênesis capítulo 50, versículo 20, que fala daquele momento em que os irmãos de José o reconhecem. Após terem vendido José, e José ter passado pela casa de Potifar, e José ter decifrado o sonho de Faraó, agora José estava exaltado. Agora José era o segundo no Egito, e aqueles irmãos de José o veem e ficam envergonhados. José então lhes diz o seguinte: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Repetindo, palavras de José para seus irmãos: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia,
para conservar muita gente com vida. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Os irmãos de José não sabiam que tudo o que estava acontecendo com José resultaria na sua exaltação e ele seria instrumento de Deus para socorrer toda a família de Jacó. E muito mais ainda, fazer com que o Egito se enriquecesse nos tempos de vacas magras, nos tempos de fome, nos tempos de escassez. Deus usou José no momento certo, na hora certa. Assim aconteceu com Amã e Mardoqueu. No momento certo, o inimigo seria o definidor da bênção. Amém. Continuando o segundo item do segundo tópico, presunção e autoconfiança. Amã entrou em êxtase. A proposta do rei, que pensava ser para ele, o levou a esquecer Mardoqueu e a forca que havia preparado. Amã precisava de afagos em seu ego. Eu destaquei esta parte em negrito porque realmente vivemos tempos em que as pessoas não querem ouvir verdades. Eles querem ouvir palavras que sejam afagos em seu ego. Usamos até uma outra expressão, massagear o ego. Ou seja, a pessoa, ao invés de desejar ouvir a verdade, a palavra de Deus, ele quer ouvir mensagens e palavras que apenas o exalte ainda mais, o levam ainda mais à soberba, à autoexaltação. E Deus não está preocupado com isto. Precisamos aprender a renunciar a nós mesmos e, como disse Paulo, preferir uns aos outros em honra. Isso quer dizer o seguinte: eu devo honrar o meu irmão e o meu irmão deve me honrar. Repetindo, Amã precisava de afagos em seu ego para sobreviver. Um quadro realmente doentio. Presumir-se digno de honra é uma das manifestações de soberba e orgulho. Repetindo, presumir-se digno de honra é uma das manifestações de soberba e orgulho. Esse terrível sentimento, nutrido originalmente por Lúcifer, foi instilado na mente de Eva e é lançado constantemente nos corações humanos. Devemos sempre preferir a humildade de Cristo, que nos livra de ambições egoístas e nos faz considerar os outros superiores a nós mesmos, como está em Filipenses capítulo 2, versículo 3 a 8. Devemos ser alimentados diariamente pela alegria do Senhor e não condicionar nossas emoções ao sabor do momento. Irmãos, precisamos nos alegrar no Senhor. E se o nosso irmão é abençoado, devemos nos alegrar com ele, porque a Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Romanos capítulo 12, versículo 15. Prosseguindo, vamos ao terceiro item do segundo tópico: o devido lugar da honra. Que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Era a pergunta do rei. Amã sugeriu que este homem fosse vestido com a veste real, montasse o cavalo do rei, recebesse a coroa real e fosse conduzido por um dos príncipes do rei. Destaca-se que Amã disse o seguinte: dos maiores senhores, com uma proclamação pública, dizendo assim: assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Ou seja, essa pessoa deveria bradar no meio da cidade, puxando aquele cavalo, com a pessoa honrada em cima dele, com a coroa real na sua cabeça, e passando pela cidade, gritaria: assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada, assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada, porque ele pensava que ele era quem seria honrado. O rei acatou imediatamente a sugestão. Amã só não imaginava que o honrado seria Mardoqueu e que ele, Amã, seria o puxador do cavalo. Isso o deixou ainda mais enfurecido e muito envergonhado. Devemos nos alegrar quando alguém é honrado. Incomodar-se com isso pode ser expressão de orgulho. Honrar os que são dignos de honra agrada a Deus
e não deve ser confundido com bajulação. Isso é um perigo, irmãos. A bajulação é um perigo. A pessoa que fica só vendo qualidades, elogiando em público e fazendo comentários sempre belos, maravilhosos sobre alguém, isso se chama bajulação. Honrar é considerar. Honrar é dar à pessoa o devido lugar. Veja que Mardoqueu havia livrado o rei da morte. E ele precisava, portanto, ser recompensado ou honrado por este feito. E muitas pessoas querem honra, querem posição elevada, sem fazerem absolutamente nada. Então, a quem honra, honra, diz a palavra do Senhor. Contudo, é preciso considerar sempre que honra não se exibe, se recebe com humildade. Ora, Mardoqueu poderia sair daquele momento de honra, dizendo, olha aí, tá vendo? Eu fui honrado pelo rei, olha, eu fui honrado pelo rei. Eu não vou voltar para a porta do rei, agora eu vou ficar na praça e dizer, eu sou um homem honrado, eu sou um homem honrado pelo rei. Nada disso. Mesmo com toda a honra recebida, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Uma honra efêmera pode nos levar a esquecer nosso lugar e nos deixar ao vento. É preciso manter os pés no chão. Isso vale para pregadores, para cantores, para professores. Cuidado, irmãos. Após ser honrado, volte para o seu devido lugar. Mantenha a sua humildade, a sua simplicidade, porque assim o Senhor se agrada. Sinopse da segunda parte da lição. O rei chama Amã para honrar Mardoqueu. Repetindo, o rei chama Amã para honrar Mardoqueu. Vamos então à última parte da lição, síndrome de imperador. Vemos nessa parte da lição um precioso ensinamento para os pais. Vivemos tempos em que esta síndrome está tomando conta de algumas famílias. E nós vamos ver neste tópico algumas orientações importantes sobre isso. Vamos lá? Primeiro item do terceiro tópico, a soberba de Amã. Quando fez sua sugestão ao rei, imaginando que a honra seria para ele, Amã revelou ter a síndrome de imperador. Que síndrome é esta? Síndrome de imperador. Ele queria roupa de rei, cavalo de rei e coroa de rei. Atualmente tem sido identificado em crianças e adolescentes a síndrome do imperador. São egocêntricos, reinam dentro e fora de casa, ditam as normas e exigem o que querem. Irmãos, vivemos tempos em que as crianças e os adolescentes estão dominando os pais. Estão fazendo com que pais mudem seu comportamento e mudem até de igreja. Crianças e adolescentes estão induzindo os pais a fazerem, às vezes, o que eles não querem. Ora, não deveria ser o contrário? Nós, os pais, não devemos instruir os nossos filhos a fazerem, às vezes, até aquilo que eles não querem? Como, por exemplo, uma criança que se nega a fazer as tarefas escolares. Mãe, não vou fazer, pai, não vou fazer. E alguns pais e mães acham que isso é muito normal. Não, nós devemos então impor, mostrar a nossa autoridade e fazer com que eles façam até mesmo aquilo que eles não querem fazer, e não o contrário. Amados irmãos, vejo aqui uma orientação muito boa para as famílias cristãs. Vamos ler o que diz o nosso comentarista? Sem correção, os filhos podem crescer como Amã, cheios de soberba e presunção. Deus quer nos dar famílias saudáveis. Deus quer nos dar famílias saudáveis. Nosso papel é exercer um amor responsável, dedicar tempo de qualidade, não é um tempo sem qualidade, é dar realmente atenção devida aos nossos filhos e viver em constante vigilância e oração. Devemos orar pelos nossos filhos, acompanhá-los e ver se porventura as influências mundanas não estão entrando em suas mentes e corações e estão os induzindo a fazer e querer coisas que não convêm e desagradam tanto a Deus quanto a nós. Portanto,
vale esta recomendação nesta lição tão preciosa da Escola Bíblica Dominical? Um mau prenúncio, segundo o item do terceiro tópico. Amã chegou à sua casa arrasado e contou para a sua esposa, para a mulher e os amigos o que lhe tinha acontecido. Que frustração! Imagina, irmãos, um homem que entra no palácio do rei para pedir a morte de Mardoqueu em uma forca, e quando ele entra no palácio do rei, o rei ordena honrar a Mardoqueu. Ele teve que levar Mardoqueu por toda a cidade, dizendo: assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Ele está falando do homem que ele queria enforcar. Ele estava falando do homem que ele queria matar. Ora, irmãos, que frustração enorme teve Amã. E se ele esperava uma palavra de consolo, não foi o que aconteceu. Ouviu uma sentença aterradora. Olha o que disseram os amigos de Amã e sua esposa. É importante essa parte da lição nós pararmos para dizer o seguinte: irmãos, às vezes nós estamos tão cheios de sentimentos de ódio, de raiva, e emoções estão tomando conta de nós, que nós não conseguimos enxergar a realidade dos fatos. E aí vale a palavra de um amigo, vale a palavra da esposa, vale a palavra de alguém próximo, dizer: olha, preste atenção no que está acontecendo. E nesse momento aqui, foi o que aconteceu com Amã. Quando ele chegou em casa, enfurecido, frustrado pelo que lhe tinha acontecido, aquelas pessoas que estavam ao seu redor, que o assistiam, que o ouviam, disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Ele recebeu um aviso, e a nossa revista diz uma sentença aterradora. A declaração da mulher e dos amigos de Amã pode indicar que conheciam a história dos judeus, um povo que havia sobrevivido a muitos sofrimentos e ameaça. Isto era o quê? Era um mau prenúncio para Amã. As consequências disso nós veremos nas lições posteriores, nas duas últimas lições que nós estudaremos neste trimestre. Sinopse da última parte: a soberba de Amã revelou a síndrome de imperador, que pode danificar traços da personalidade. Repetindo, a soberba de Amã revelou a síndrome de imperador, que pode danificar traços da personalidade. Vamos então à nossa conclusão. Quanta coisa mudou em Suzã em 24 horas. Nosso Deus é grande e poderoso. Perdemos muito tempo com discussões e debates e às vezes fazendo o que ele não nos ordenou fazer, no afã de resolver nossos problemas. O segredo é confiar no Senhor e viver com humildade, fazendo a sua vontade. Ele permanece no controle e sempre age no momento certo. Amém! Que ótima lição tivemos nessa lição de número 11 sobre a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. E eu convido você para a próxima lição, a 12ª lição do terceiro trimestre de 2024, na qual estudaremos sobre o banquete de Ester, denúncia e livramento. Eu espero você aqui na próxima semana para nós estudarmos mais uma preciosa lição, e eu termino esta aula agradecendo a você por estar conosco até o final e peço a você que deixe aí o seu like, que compartilhe esta aula com outros irmãos e irmãs e orem por nós para que nós possamos continuar este maravilhoso trabalho que é de ensino da palavra do Senhor. Orem por nós, pela nossa família, e que o Senhor te abençoe. E não se esqueça de, no dia 15 de setembro, comemorar o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã, em nome de Jesus. Amém e amém.